E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento aí de elevadores, que quer desvendar todos os nossos segredos comerciais. E mais um episódio para a gente desvendar aí os segredos do spin selling. É isso mesmo, uma metodologia que eu tenho apresentado para vocês e que vai ajudar muito nas nossas negociações, principalmente na conversão de contratos de clientes prospects em clientes aí da carteira. Gente, essa metodologia é excelente para o nosso segmento. Mas antes da gente desvendar o P do SPIN, que significa problema, quero agradecer a Infoleve, esse nosso parceiro desde o comecinho aí do canal, que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo aí informações, métodos, segredos e informações para você atuar cada vez melhor no nosso segmento. Bora a gente falar como que a gente desvenda, quais são os problemas do cliente e aí sim a gente fazer aquela proposta que vai ser irrecusável. Bora lá? Dando continuidade à nossa série de episódios sobre spin selling, hoje nós vamos falar sobre o P de desvendar, de entender melhor o problema que o cliente tem atualmente com a prestadora de serviço. É por isso que eu digo, pessoal, essa metodologia é excelente para que a gente atraia novos clientes e converta esse prospect, esse cliente ainda ali que é um lead que está mais ou menos aquecido, em cliente dentro da nossa carteira. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha rápida do que nós já falamos no episódio número 105, que a gente fala sobre a metodologia, de onde a metodologia nasceu, do episódio 106, que a gente fala sobre a situação, e o 107, que a gente dá dicas de algumas perguntas que você pode usar para poder entender melhor a situação do cliente. Então, para que a gente possa fazer uma recapitulação muito rápida, spin selling é uma metodologia baseada em perguntas, muito mais na exploração do que o cliente precisa para que a gente possa oferecer uma proposta mais adequada e mais assertiva para aquele cliente. O spin selling foi desenhado com metodologia há mais de 30 anos, não é uma metodologia tão nova e é por isso que eu gosto dela, porque ela já foi testada e ela se apresenta como extremamente funcional. Então, a gente tem o S de situação, o P de problema, que a gente vai falar sobre isso hoje, o I de implicação, que vai ficar um pouquinho mais para frente, e o N de necessidade. Para o nosso episódio de hoje, que a gente vai desvendar o P de problema, nós também vamos dividir em 2 episódios, como a gente fez na etapa anterior, que é a etapa da situação. Hoje eu vou falar qual é o objetivo do P de problema e no próximo episódio eu vou te dar as dicas aí de perguntas que você pode utilizar quando você estiver nessa etapa com o seu cliente. Então, vamos desvendar o P de problema. Então, o P é a segunda etapa da metodologia spin selling. Na primeira etapa, que é o S da situação, você foi entender por que esse cliente abriu a oportunidade de buscar uma nova prestadora de serviço. Você quis entender um pouquinho mais sobre aquela relação com o síndico, com o condomínio, com a atual prestadora de serviço, e você já buscou ali algumas informações para desenhar, para conseguir entender melhor o perfil desse cliente, o perfil desse condomínio. Na segunda etapa, que é agora o P de problema, como o próprio nome diz, você vai aprofundar o seu conhecimento nos problemas que esse condomínio, que esse síndico tem com a atual
prestadora de serviço. Então, novamente, nessa etapa, você vai evitar de falar muito da sua empresa. Nosso objetivo com o Spin Selling é a gente adentrar ao universo do cliente, a gente entender o máximo de informações que a gente conseguir entender e capturar para a gente saber o que a gente vai precisar oferecer lá na frente. Na etapa de P de problema, o consultor comercial tem que ter a técnica adequada para encaminhar o síndico, o cliente, a conseguir trazer para o tangível, aquilo que está mais intangível, que está numa percepção, aqueles problemas que ele tem atualmente. Muitas vezes o síndico ele vai deixar as coisas mais genéricas. O contrato está muito alto, o valor, a empresa, eu estou tendo problemas de contato com a empresa atual, eu não gosto muito da qualidade do serviço. Mas ele vai deixar tudo mais genérico. Por isso que é papel do consultor comercial buscar exemplos, pedir exemplos para o síndico que deixe essa percepção mais no tangível, naquilo que a gente pode medir e verificar com adequado olhar para a gente poder entender de fato qual o problema. É o que eu falo, eu também faço treinamentos aí de gestão de conflito, né? A gente não consegue fazer uma gestão de conflito quando a gente não tem clareza do que está acontecendo. Quando o conflito ainda está naquela etapa do latente, muito difícil a gente conseguir resolver a questão. Fazendo um paralelo com o P aqui do Spin Selling, é a mesma coisa. Se o cliente não consegue te trazer evidências claras do problema que ele tem com a atual empresa de manutenção, dificilmente ele vai aceitar a sua proposta sem que você tenha que sacrificar muito o seu preço. E não é isso que a gente quer, não é? Então, através de perguntas bem assertivas e direcionadas, você vai conseguir ajudar o síndico a desenhar o problema e naturalmente ele vai buscar soluções que ele gostaria de ter. Olha aí, ele te dando dicas para você desenhar a sua proposta para se sentir mais confortável nessa prestação de serviço. Se na etapa anterior você teve como objetivo esclarecer duas perguntas, né? Por que nesse momento ele está abrindo oportunidade para uma nova empresa e por que ele chamou a sua? Nesse momento, nessa etapa, você vai fazer uma radiografia, uma ressonância, você vai fazer todos os exames clínicos necessários para você entender onde que está o problema com a atual empresa de elevador. E é por isso que nessa etapa é fundamental que você seja específico. Na etapa anterior, que era situação, a gente falou de você ser breve, de você não ficar falando muito. Nessa etapa, a palavra-chave é ser específico. Para que você consiga ser específico, antes de você ir para a reunião, faça um checklist, não com as perguntas, mas com aquelas informações que você quer obter desse síndico. Eu vou te dar o exemplo de 4 áreas que você precisa ser bem específico, por isso que você tem que preparar esse checklist antes. Então vamos lá. Primeira área que você tem que ser bem específico. Você precisa entender qual que é a percepção do cliente em relação à qualidade técnica da atual prestadora de serviço. Por isso, quando você falar de qualidade técnica, você vai ter que fazer as perguntas adequadas para que esse cliente dê exemplos. Se ele considerar que a qualidade é boa, ele precisa te dar exemplos dessa qualidade. Se ele falar que é desejável, que não é muito boa, você vai pedir exemplos da qualidade técnica. Lembrando, gente, que com o cliente a gente sempre está falando de percepção. E você saber qual é a percepção do seu cliente vai te ajudar muito depois na etapa de negociação. A segunda área que você precisa colocar aí no seu checklist, você entender a percepção do seu cliente em relação
aos chamados, ao atendimento de chamados. Leve esse item no seu checklist, porque você tem que entender se isso é um ponto de problema, de ruído entre o condomínio e a atual prestadora de serviço. Terceiro ponto e ponto essencial. Pergunte, foque na qualidade do relacionamento comercial entre a empresa que está prestando serviço e o síndico. E quando a gente está falando de área comercial, se o cliente ficar parado só na parte de preços, claro, ouça, queira entender qual é a percepção dele em relação às vendas dos componentes, se fez uma modernização, o que ele considerou como valor ali, né, cobrado, mas foque principalmente na presença efetiva da área comercial no condomínio para acompanhar o que é feito pelo técnico lá naquele condomínio, se a área comercial é presente, se a área comercial é presente durante as negociações com esse síndico, se tudo é feito por telefone, entenda o que é bom, o que é positivo, o que esse síndico acha que é positivo e aquilo que ele acha que é negativo. E, gente, e aqui tem um ponto fundamental. Pode ser que para a tua empresa, um bom atendimento comercial seja um relacionamento presencial, que você marque reuniões presenciais com o seu síndico, tá? Com a sua carteira, com seus clientes. Mas para esse síndico em específico, isso não é um ponto positivo. Às vezes pode ser um síndico que prefere fazer as negociações por telefone, receber um WhatsApp. Você só vai descobrir se isso é um diferencial da sua empresa quando você trabalha bem o P de problema do spin selling. Combinado? E o quarto e último ponto, a disponibilidade do equipamento. Você entender se esse equipamento causa muitas paralisações, se costuma deixar passageiros presos, se ele dá muito problemas específicos, né? Ou genéricos, quando eu falo específico, algum problema daquela tecnologia específica, ou então aquele problema que a gente sabe que todos os elevadores acabam tendo por questão de energia elétrica, portas que acaba sendo muito utilizada. Então, tente tirar do cliente o máximo da percepção dele em relação ao equipamento. Lembrando que no momento da situação, a gente já pediu muita informação sobre idade do equipamento, perfil do condomínio, utilização do elevador. Nesse momento, você vai entender a percepção dele em relação à disponibilidade desse elevador. Então, esses 4 pontos têm que fazer parte aí do seu checklist. E lembre-se que um alerta muito importante nesse momento é que você se preocupe, você se prepare para fazer as perguntas adequadas. Ainda não é o momento de você falar da sua empresa, dos seus diferenciais. Porque quando você trabalha os diferenciais da sua empresa sem ter uma escuta ativa, sem entender a percepção do cliente, muitas vezes o que você considera como um diferencial para o cliente não significa nada. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue fechar aquele contrato num valor mais adequado para a nossa empresa e a gente acaba caindo na armadilha da negociação somente de preço. E durante toda a conversa, toda vez que você faz uma pergunta e o cliente é mais genérico, peça para ele algum exemplo específico daquela percepção que ele tem. É a partir daí que vocês juntos vão conseguir construir o que ele identifica, o que ele entende de uma empresa mais adequada para ser parceira dele nesse momento aí da prestação de serviço. Bom, gente, essa é a parte do P de problema. Lembrando que o nosso episódio vai estar dividido de novo em 2 momentos. Aqui a gente está explicando o que é o P de problema e no próximo a gente vai te dar as perguntas aí essenciais para você fazer. Porque é através dessas perguntas que você vai ter informações adequadas para você criar aquela proposta,
matadora para você atrair muito mais clientes para tua carteira, fechar bons negócios e ter contratos com valores cada vez mais interessantes para o nosso segmento. É isso aí, eu fico por aqui para a gente ter episódios mais curtinhos e se prepare para o próximo encontro, a gente poder falar das perguntas para vocês levantar respostas bem específicas aí sobre o atual problema do síndico com a prestadora de serviço. Espero você no próximo episódio e te convido para me seguir no Spotify. Nós estamos disponíveis lá no Spotify. Me segue, me dá 5 estrelinhas porque isso me ajuda bastante. E também se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.